Você já parou para pensar no que realmente acontece durante aquelas corridas silenciosas na madrugada? Quando você está distraído com o celular, confiando cegamente em um completo estranho? A verdade é que os motoristas de aplicativo testemunham coisas que jamais contam para ninguém. Hoje, vou revelar 3 experiências que foram guardadas em segredo absoluto por anos. Vamos conhecer a história do motorista que transportou alguém que não deveria existir, o relato aterrorizante sobre um passageiro que desapareceu durante a viagem e o caso mais perturbador, a descoberta macabra que mudou a vida de um condutor para sempre. Se você usa aplicativos de transporte, principalmente à noite, estas histórias vão transformar completamente sua percepção sobre o que pode acontecer naquele banco traseiro. História 1. O passageiro que não existia. Ricardo trabalha como motorista em São Paulo há 5 anos. Em março de 2023, numa madrugada gelada, ele recebeu uma corrida para buscar alguém na Rua Augusta. Quando chegou, viu um homem de terno escuro parado na calçada, completamente imóvel, como se o frio não o afetasse. O estranho era que, apesar da temperatura baixíssima, o cara não tremia, não esfregava as mãos, nada. O passageiro entrou sem dizer palavra, apenas acenou quando Ricardo perguntou se era ele. Durante os 25 minutos de viagem até o cemitério da Consolação, silêncio absoluto. Ricardo tentou puxar conversa várias vezes, mas o homem apenas olhava pela janela com uma expressão vazia, como se não houvesse nada por trás daqueles olhos. Quando chegaram ao cemitério, o homem saiu, agradeceu com voz estranhamente rouca e caminhou direto para o portão de ferro que estava trancado. Ricardo ficou observando pelo retrovisor, esperando que o cara percebesse que não conseguiria entrar. Mas o que viu a seguir o deixou paralisado de terror. O homem simplesmente atravessou o portão. Não escalou. Não procurou abertura. Ele literalmente passou através do metal sólido como se fosse ar. Ricardo piscou várias vezes, pensando que era cansaço. Mas quando olhou novamente, o homem já caminhava entre os túmulos, sua silhueta desaparecendo na escuridão. O pior, no dia seguinte, Ricardo descobriu que a corrida não existia no sistema. Nenhum registro, nenhum pagamento, nenhum histórico, como se jamais tivesse acontecido. Mas o cheiro permaneceu no carro por 3 dias. Flores murchas misturadas com terra úmida. História 2. O sumiço impossível. Fernanda dirige no Rio há 3 anos. Em dezembro de 2022, ela pegou uma senhora de 60 anos que precisava ir para Guaratiba visitar a irmã doente. A mulher estava visivelmente nervosa, carregava uma mala pequena e verificava o relógio constantemente, pedindo para Fernanda acelerar sempre que possível. Durante o trajeto, a passageira contou que havia perdido contato com a família por anos devido a uma briga, mas decidiu se reconciliar antes que fosse tarde. Parecia genuinamente preocupada e ansiosa. O problema começou quando chegaram próximo ao destino. Rua das Amendoeiras, 573. Fernanda conhecia bem Guaratiba, mas o GPS a levou para uma região que não reconhecia. Conforme seguiam as instruções, as ruas ficaram mais estreitas, as casas mais espaçadas, até chegarem a uma área completamente deserta. Quando o GPS indicou que haviam chegado, Fernanda olhou ao redor e não viu nada, além de um terreno baldio coberto por mato alto. Nenhuma casa, muito menos o número 573. A mulher no banco traseiro ficou em silêncio, olhando pela janela com confusão crescente. Então, de repente, seu rosto mudou completamente. A preocupação foi substituída por horror absoluto. Ela começou a murmurar coisas incompreensíveis sobre ela não estar mais lá. Fernanda tentou acalmá-la, mas quando olhou no retrovisor para falar com a passageira, o banco traseiro estava vazio. A mulher havia desaparecido, deixando apenas a mala. Fernanda parou imediatamente, procurou em todos os lugares, gritou, mas não havia rastro.
Decidiu abrir a mala para procurar identificação. Dentro encontrou roupas antigas, fotos amareladas de duas mulheres jovens e um recorte de jornal de 1985. A manchete dizia: "Duas irmãs morrem em incêndio na Rua das Amendoeiras, Guaratiba." O incêndio havia destruído a casa número 573, matando as moradoras. O terreno permanecia baldio desde então. História 3. A descoberta no porta-malas. Paulo trabalha em Recife há 6 anos. Em abril de 2023, ele acordou para mais um dia de trabalho e foi até a garagem buscar seu Corolla. Imediatamente notou um cheiro forte e desagradável vindo do carro. Pensou em problema mecânico, verificou o motor, olhou embaixo do veículo, mas não encontrou nada. Decidiu abrir o porta-malas para investigar. O que encontrou o deixou completamente em choque. Havia uma mala preta grande que definitivamente não era dele. Paulo tinha certeza absoluta de que aquela mala não estava lá na noite anterior. Ele sempre verificava o porta-malas como rotina de segurança, especialmente depois de histórias sobre motoristas usados para transportar coisas ilegais. O cheiro forte vinha claramente da mala. Paulo hesitou entre abrir ou chamar a polícia imediatamente. Depois de muito pensar, decidiu verificar o conteúdo. O que viu o fez vomitar na hora e correr para longe do carro. Dentro da mala estavam restos humanos, pedaços de um corpo claramente cortado e embalado para facilitar transporte. O cheiro era insuportável. Paulo contactou a polícia imediatamente. A investigação revelou que os restos pertenciam a uma mulher de 28 anos desaparecida há 2 semanas. O caso tinha grande repercussão. A família fazia apelos desesperados na mídia. O mais perturbador para Paulo foi perceber que, durante toda a semana anterior, ele havia transportado dezenas de passageiros sem saber que carregava aquele horror no porta-malas. A polícia descobriu que o responsável era um passageiro que Paulo transportou 3 semanas antes. Durante uma parada em lanchonete, o homem colocou a mala no porta-malas em 10 minutos que Paulo ficou sozinho no carro. Ele havia usado Paulo como cúmplice involuntário para transportar evidências do crime, transformando-o em parte de um pesadelo que jamais imaginou possível. Essas 3 histórias revelam uma realidade sombria sobre um serviço que usamos sem pensar 2 vezes. Cada vez que entramos num carro de aplicativo, estamos confiando em alguém que pode ter vivido experiências que desafiam nossa compreensão sobre normalidade e segurança. Da mesma forma, quando solicitamos corridas, raramente pensamos que podemos estar colocando o motorista em situações que vão muito além do simples transporte. Se você chegou até aqui, essas histórias certamente causaram impacto. Tenho certeza de que está se perguntando: será que já vivi algo parecido? Será que algum motorista que me transportou passou por experiências similares? Eu quero ouvir suas experiências. Se você já viveu situações estranhas em aplicativos, compartilhe nos comentários. Se conhece motoristas com histórias para contar, compartilhe este vídeo. Deixe seu like para que mais pessoas vejam este conteúdo e se inscrevam no canal ativando o sininho, porque toda semana trago histórias novas, sempre verificadas, sempre reais, sempre perturbadoras. E lembre-se, da próxima vez que entrar num carro de aplicativo, especialmente à noite, preste atenção aos detalhes. Porque às vezes a diferença entre uma corrida normal e uma experiência inesquecível está nos pequenos sinais que escolhemos ignorar.